Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Bicampeão mundial do salto em distância, Mauro Vinícius Duda da Silva, se despediu oficialmente do atletismo em 2020. Duda conquistou os títulos do Mundial Indoor em 2012 e 2014 e também participou dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. Durante 16 anos de carreira, representou o Brasil em mais de 40 países. Uma carreira de vitórias, mas também de muita dedicação. Para saber mais sobre essa história de sucesso, recebo aqui o bicampeão mundial, Duda. Seja muito bem-vindo, Duda. Muito obrigada, viu, por estar aqui no nosso espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite e estou muito feliz de poder contar minha história para todos. Eu que estou super honrada de receber uma pessoa que representou o Brasil, trouxe medalha e se dedicou para o esporte. 16 anos de carreira. Conta pra gente, Duda, como tudo começou? Ana, amigos, começou com muito suor e dor, né? A gente costuma falar isso. O atletismo ele é um esporte individual, né? Então, o sacrifício ele faz parte da evolução. E eu meio que caí de paraquedas no atletismo porque eu gostava muito de futebol. Então, minha carreira ela é até engraçada porque ela começou depois que eu desisti do futebol e fui fazer um teste lá no atletismo. Aquele sonho de criança de ser jogador de futebol, que menino não tem. Hoje as meninas também bem representam a gente como jogando futebol. Mas conta aí, você era ruim no futebol? E aí descobriu que era muito bom e é muito bom no salto? Exatamente. Era o famoso perna de pau, né? Como diriam nossos antigos. E não dava certo, mas eu era muito rápido no futebol. Então os professores na época sugeriram ao meu pai me levar numa escolinha de atletismo que tinha lá em Presidente Prudente, minha cidade natal, para fazer os testes. E quando eu cheguei no primeiro dia, para minha surpresa e para surpresa até do meu pai, eu passei, né? E fui considerado, inclusive, melhor do que os atletas da minha idade, que já praticavam há alguns anos. Então, foi assim, por isso que eu digo, né? Caí de paraquedas, foi assim que o atletismo me escolheu. Quantos anos você tinha quando teve esse primeiro encontro com o atletismo? Eu já tinha 17 anos. Já era um adolescente, já. Tem algum atleta na família ou você que despontou, foi o primeiro? Meus irmãos, eles jogavam futebol. Meu irmão mais velho inclusive... Quando eu comecei no atletismo, meu irmão era profissional já no futebol, né? Jogava na Suíça, depois foi para outros países. Meu pai foi um policial militar, mas um policial militar da ala desportiva, né? E assim, que eu me lembre, apenas o meu pai e meus irmãos. Minha mãe tentou também, mas não teve tanta expoência, né? Então, você começou com 17 anos, numa descoberta meio ao susto, mas e aí? Quando foi que teve aquele despertar que não é só uma paixão, não é só um esporte, é uma vocação e eu tenho chances de me destacar nela? Ana, eu acho que foi quando eu me dei conta que os meus resultados eram compatíveis, por exemplo, para ir para uma Olimpíada, né? Para chegar numa Olimpíada, para chegar num campeonato mundial, e foi com 2 anos de treinamento apenas, né? Com 2 anos de prática de treinamento, o professor me encaminhou para algumas competições e, para surpresa dele, inclusive, meus resultados já estavam no ranking mundial. Então, quando eu entrei no ranking mundial, isso nós estamos falando aí de 2007, 2006, 2007, né? Eu entendi que eu poderia ser um atleta, realmente um atleta profissional, porque até então era mais... uma atividade, uma ocupação, uma diversão. E assim, eu sabia que eu poderia, através do atletismo, cursar uma faculdade. Tanto que eu já fazia faculdade através do atletismo, ele abriu portas, né? Ganhei bolsa na universidade devido aos resultados. Porém, eu não imaginava que eu ia chegar numa Olimpíada. Queria tanto, mas não imaginava até os resultados começarem a sair. Para esses resultados saírem, como que foi sua rotina de treinos, de estudo, de foco, de alimentação? Conta para quem está assistindo a gente, ter essa oportunidade de falar com um bicampeão. Como que é a vida e a preparação de um bicampeão, Duda? Olha, trazendo agora, né, para os resultados mais expoentes, eu tive que percorrer um caminho muito longo, né, Ana? Não foi ali, cheguei e já vou ser bicampeão, não.
Comigo até foi rápido, porque eu comecei tarde, né? Comecei com 17, com 25 eu já estava conquistando o primeiro título mundial, depois de ter passado por uma Olimpíada, não ido tão bem, depois de ter machucado o joelho operado e acreditado que eu poderia voltar melhor, né? A lesão que eu tive foi a mesma, por exemplo, que o Neymar teve, né? E a gente vê que o Neymar já não é mais o mesmo de antes da cirurgia, né? Todos acompanham o Neymar, por isso que eu cito ele de exemplo. E aí eu tive que me dedicar muito. Que dedicação? Alimentação muito adequada, né? Passava para um nutricionista, tinha que seguir à risca a quantidade de calorias, o que ingerir. Na fisioterapia, as reabilitações tinham que ser cirúrgicas mesmo, precisas. No treinamento, eu passei a treinar 2 períodos, eu treinava um período só. Então, passei a treinar 2 períodos. Não era tão intenso, por exemplo, o segundo período do que o primeiro, né? A parte da tarde do que a parte da manhã. Mas tudo isso me fez entrar num caminho que era o caminho da vitória, né? No esporte, os treinadores mais antigos falam que isso acontece quando o atleta entra no tubo. É um tubo que ele te leva só ao foco do objetivo, né? É como se você estivesse realmente num túnel, você não tem distrações. E eu acho que quando eu me comportei dessa maneira, eu evitei todas as distrações que poderiam me tirar do caminho das medalhas. Duda, se colocar nesse tubo não deve ser fácil. Competir não deve ser fácil. Então vamos para a saúde mental. Como que você conseguiu essa determinação, esse foco diante de derrotas e resultados que você falou que não te deixaram felizes, da dor física de um problema de saúde super grave? Como que você manteve esse foco, essa reta e não olhou para o lado e foi? Como que você lidou com todas essas emoções? Ana, isso era realmente uma característica minha. Eu tinha grandes amigos que não conseguiam, paravam depois de uma lesão talvez até menos grave do que a minha. Mas eu entendi que eu tinha que mostrar para mim mesmo e para toda a minha equipe, meu treinador, minha família, né, que eu tinha que conquistar o que eles achavam que eu conseguiria conquistar. Porque a partir do momento que eu comecei a competir bem, né, antes dessa lesão, eles falavam que eu ia ser medalhista de campeonato mundial, que eu iria chegar numa Olimpíada. Só que eu não tinha ainda conquistado, já tinha participado de uma Olimpíada, mas não tinha ido para a final de uma Olimpíada, né? E aí eu paguei o preço, paguei para ver. Então eu, como eu falei, me dediquei muito mais e aqui essa dedicação, ela me trouxe uma tranquilidade e uma maturidade emocional impressionante, porque na época nós não tínhamos psicóloga acompanhando a gente, né? E só que como os resultados iam saindo, eu estava totalmente confortável, totalmente dentro do programa, do programado, do projeto, né? E aí meu treinador até brincava, uma frase que eu falo muito para as pessoas, né? Que no esporte o melhor psicólogo é o bom resultado. Então, quando você está ganhando, tudo vai bem, né? Então, era esse o nosso lema. Então, quando eu treinava muito bem, eu chegava na competição e destruía, competia muito bem, competia tranquilo. O estádio poderia estar lotado de pessoas torcendo contra ou não. Isso não era problema para mim. E aí, quando o resultado vem, aí mudam as coisas, né? Quando você conquista a primeira medalha do Mundial, aí você já chega nos outros com pressão. Então, aí eu tive que ter muito mais resiliência, força emocional, porque o mais difícil foi o primeiro, mas o segundo eu tive que manter uma constância. Por isso que ninguém consegue. Eu ia te perguntar, chegar lá, mas como se manter? Porque tem essa cobrança dessa expectativa. Nossa, eu consegui o primeiro lugar, conquistei a primeira medalha. Não vou deixar a peteca cair. Mas e aí? Cada dia é um dia, você pode não estar tão bem naquele dia. Achei incrível você falar dessa sua força emocional, porque eu acho tão difícil você ter que competir, provar para você e provar para todo um país que está esperando. Achei incrível, mas muitas vezes quem está assistindo a gente pode ter aí um atleta te vendo, você sendo a inspiração dele, e talvez ele não tenha essa mesma força, essa mesma resiliência que você teve. Pois é.
nós identificamos isso assim de uma maneira até natural, né? O meu treinador falava que eu tinha como principal característica a competitividade, né? E essa competitividade, ela fez com que eu também me lesionasse muito, porque eu mesmo quando tinha alguma dor, alguma coisa, eu não queria parar a competição, eu não queria sair da competição, eu queria ganhar, né? E isso me fez chegar onde nenhum brasileiro conseguiu chegar. Então vamos falar dessas vitórias. A primeira, gente, orgulho dessa medalha. Conta pra gente que o Renato vai pegar cada detalhe dessa medalha maravilhosa. Essa medalha é a primeira medalha do Campeonato Mundial, a medalha de Istambul. E Istambul foi muito especial, né? Porque eu tinha acabado de operar o joelho há um ano antes dessa Olimpíada, desse Campeonato Mundial, eu tinha operado o joelho em 2011, né? E todo mundo achou que eu ia lá só para passear, né? Como acontece. Achou que era só turismo. Você era a zebra da vez. A zebra. Até, inclusive, alguns veículos de comunicação dos Estados Unidos, depois que eu conquistei, falou que eu era o lucky man, que eu era um homem de sorte. No esporte de alto rendimento não existe sorte. Dedicação. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, eu dei risada. Falei, não, lucky man não, nós vamos ter mais, né? Vamos ter mais conquistas. Então, falando dessa medalha, foi a consolidação de um trabalho longo, né, que tinha começado lá com 17 anos. Eu sempre treinei com o mesmo treinador, o professor Aristides Neto, né, o Tide. Ele me descobriu naquele dia do teste, então ele me acompanhou até o falecimento dele, né, até o dia que ele faleceu em 2018. Mas em 2012, nós chegamos lá, eu bati o recorde brasileiro na semifinal. Qual foi o salto? 8,28 metros, né, recorde brasileiro indoor. E assim, não é normal você bater um recorde na semifinal, você tem que bater na final. E aí eu tive que me recompor, extravasei, comemorei no dia, mas eu tive que me recompor porque no outro dia tinha a final. Chegando na final não acertava muita coisa, não estava acertando, eu tinha 6 saltos para completar. E o Tide chegou, me chamou no canto da competição, faltavam 2 saltos apenas, falou, Duda, você é o melhor do mundo hoje, você é o primeiro do ranking mundial. O salto está aí na tua perna, você saltou ontem, acredita e vamos para cima. O que está acontecendo? Eu falei, é verdade. Cheguei no momento da minha vez de saltar, saí um pouco de trás, porque isso aí já é um feeling do atleta, né? Saí um pouco de trás para não invadir lá a tábua, para não queimar, e saltei de novo 8,23, que é uma marca que eu já tinha, e aí eu já passei em primeiro, já estava em primeiro. O atleta que estava em primeiro com 8,21, saltou 8,23 também, então ele passou à minha frente, porque o saldo de desempate era dele, 8,21. E aí eu tive que ter novamente essa resiliência, esse sangue frio e a competitividade. Porque a competitividade com raiva e, de repente, descontrole, ela não é favorável, né? Aí eu fiz novamente, me reconectei e saltei de novo, 8,23. Então a constância me trouxe essa medalha. Poderia ser de outra cor, ela poderia ser de prata hoje. Então eu gosto de contar isso porque parece pouco, né? Mas é muito, né? Eu ganhei por 1 centímetro, se você for analisar, por 2 centímetros, né? E trouxemos essa medalha para o Brasil de uma maneira inédita. O Brasil nunca teve uma medalha de ouro no salto em distância, no indoor. Nós tivemos grandes nomes, né? Mas nós nunca tivemos. Ô Duda, qual é a importância para um atleta de ter um treinador como você teve? Que a hora que ele percebeu que você estava abalado, que você poderia desistir, ele foi lá e soltou as palavras certas que te impulsionaram a dar o grande salto que você deu, que trouxe o ouro para o Brasil. Exatamente. Você sabia que no dia da coletiva de imprensa desta medalha, uma repórter, acho que é da BBC, perguntou a mesma coisa. Olha só. Qual a importância do seu treinador? Porque os grandes veículos de comunicação que só cobrem esse tipo de esporte, eles percebem tudo que a gente está fazendo no dia, né, na competição. Então eles perceberam que eu saí, fui lá no fundo, conversei com o meu treinador, ele meio que fez o que ele nunca fez, porque o Tide, ele era totalmente estourado, muito bravo, então era mais fácil ele me xingar e
do que chamar e falar assim, não, calm down, né? Vamos lá, cara, né? E aí, tudo aconteceu. Então, respondendo a sua pergunta, é 100%. O atleta, ele tem 50%, o treinador também. Então, é um casamento, né? O meu treinador, ele fez 50% do resultado. Eu fiz os outros 50%. Só que ter um treinador assim é tudo. Porque o treinador, ele programa o meu treino, ele aplicava o treino, ele passava teste, ele sabia o momento que eu estava bom para competir ou não, né? Então, toda a periodização de treinamento, tem a filosofia de cada treinador, mas toda a periodização, né? Que é um termo mais dos educadores físicos aí, ele entendia muito. Então, eu tive muita sorte de estar no dia certo, na hora certa, fazendo um teste no atletismo e ser visto por ele. E aí ele não deixou passar, ele sabia, porque ele tinha um olho clínico. Sim, ele viu um campeão em você. Exatamente. E eu acreditei e paguei para ver, porque é um casamento, né? O atleta e o treinador no esporte individual, você pode analisar. Arthur Zanetti, Mauro Reimage, são amigos meus, Jadel Gregório. Muitos atletas que chegaram num resultado de excelência tiveram como parceiro um treinador de longo período. E temos mais medalhas, vamos contar a história da outra medalha que você trouxe pra gente, pro Brasil inteiro. Aqui, ó. Essa foi a afirmação, né, do trabalho que a gente vinha fazendo. A gente tinha todo o apoio do Comitê Olímpico, a gente tinha todo o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo, né, através dos programas. Tem muitos programas olímpicos, né, que eles fazem para dar o suporte para o atleta chegar no resultado desse. Que é o quê? São campings de treinamento, a gente passava períodos na Europa treinando ou nos Estados Unidos, né? Mas sempre com o meu treinador e meu fisioterapeuta particular. E essa medalha, ela fez cair por terra aquela história do menino de sorte lá, do homem de sorte, que alguns falavam, né? E foi curioso porque em 2014, eu estava vindo de algumas lesões graves de novo, tive que operar o joelho, mas já não era ligamento, era menisco. O primeiro do ranking era um americano. Então eu cheguei lá, tipo, com o 8º do ranking mundial. Desacreditado mais uma vez. Ninguém me colocava, se fosse tivesse... Eu acho que você gosta disso, Duda, desse desafio. Não acredita em mim não, que isso me impulsiona e eu vou pro pódio. É por aí. É por aí mesmo. E assim, eu vou te provar como é por aí. Né? Eu ganhei de novo dos atletas americanos, dos europeus, né? Que era um time de peso. Tinha um atleta chinês também que estava muito bem. E nos sagramos campeões novamente. Mas, para comprovar que foi realmente dessa maneira, eu ganhei no último salto. Igual o de Istambul. Igual mas 2012, no último salto. E aí, assim, eu tinha 6 saltos para fazer. Eu fiz o primeiro, saltei 8,05, 8,06, uma coisa assim. Aí depois fui melhorando, saltei 8,0, acho que 0,7, sabe? Melhorando um pouquinho. Depois queimei, aí não vale. E aí queimei, aí tinha mais um. Aí o Tite falou, coloca meio pé para trás lá e corre e salta. Tipo, já não tinha mais o que fazer. Fiz o que ele falou, mas eu coloquei um pouco a mais, eu coloquei um pé a mais, né? A gente tem a referência de distância que a gente vai correr através dos nossos pés, né? Eu coloquei mais ou menos ali 30 centímetros para trás e saltei. Então eu não queimei o salto porque eu coloquei a mais. Nisso, deu 8,28, que é uma marca que eu já tinha feito. O atleta que estava em primeiro tinha 8,25. E aí eu ganhei a competição no último. E era assim, ninguém mais estava preocupado comigo. Falou, o brasileiro hoje não está bem. Deixa pra lá, que ele pega lá um 10º lugar, tá ótimo pra ele. Eu ia ficar ali em 8º, 7º. Duda, qual que é a emoção? Não sei se ela consegue ser descrita em palavras, mas depois de tanto treinamento, esforço, dores, chegar lá e conquistar e representar todo um país e colocar a medalha. Qual que é essa emoção? Conta pra gente. É mais difícil o pódio na hora do hino nacional, né? Porque só o campeão vai escutar o hino do seu país, né? Do que você ali em ação. Porque em ação você extravasa, você libera, né?
aquela adrenalina que vai acumulando e tal, o nervosismo também faz parte. Mas no pódio você precisa manter a postura. Só que aí vem memórias, né? Meu pai, que não estava mais presente, meu pai faleceu em 2005, né? Antes de ver você conquistar tudo. Ele só me encaminhou. Depois eu fui por conta ali, minha mãe no encalço, mas... E aí a gente lembra, né? Lembrei do meu pai, lembrei de todo o sofrimento, porque o atleta sofre muito para chegar lá, né? Não é nem em termos, de termos econômicos, sabe? É em tudo, porque o atleta, o esporte olímpico, ele é o esporte menos favorecido na balança ali, né? Então você precisa muitas vezes investir, você precisa muitas vezes ter sacrifícios de ficar longos períodos fora, você precisa... E tudo aquilo veio em mente, né? E aí você se emociona mesmo, não tem como. E aí você olha todo mundo, todos os atletas que estiveram presentes me aplaudiram, depois eles ficaram perto ali do pódio me aplaudindo, porque os caras sabiam da minha história, né? Porque quando eu fui campeão no primeiro, eles descobriram a minha história, que eu tinha machucado o joelho. Geralmente ninguém volta mais a competir, que é arriscado, né? E deu tudo certo. Então assim, eu acho que o mais difícil é descrever a emoção que a gente sente quando está tocando o hino nacional, subindo a bandeira. Você começa a tremer, sabe? Você não consegue se controlar. Desses 16 anos de carreira, sei que tem muitos momentos marcantes, mas aquele quando você fecha o olho, você fala, é este. Ana, acho que o do bicampeonato, o segundo título. Foi o mais fácil, vou confessar, porque eu já sabia o caminho, eu já tinha um controle emocional, nota 1000, eu já tinha assim um mapeamento do que eu ia fazer, sabe? Só que foi algo inédito, né? No Brasil nós tivemos muitos grandes nomes no esporte, mas ninguém conseguiu chegar no Campeonato Mundial, defender e ganhar. Nós temos o Ademar Ferreira da Silva, que é bicampeão olímpico. Nosso grande ídolo Ademar, que foi do salto triplo, né? Mas no salto em distância ou em qualquer outra prova, nós não temos bicampeões mundiais, então eu fui o único, por enquanto sou o único. Nós temos a Fabiana Müller, que é campeã mundial indoor e outdoor, né? Mas ela tem 2 títulos, mas não configura bicampeonato, porque não é o mesmo ambiente. Depois de tantas vitórias, parar. Como que foi essa decisão para você e como que está o Duda hoje? O lance mais difícil é parar, né? Desacelerar. A gente quer continuar, né? Se dependesse assim, do meu coração, eu ainda estaria lá. De vez em quando eu vou lá na pista, eu ainda estaria nas pistas de atletismo treinando e tentando chegar nos campeonatos mundiais e Olimpíadas, porque é muito difícil chegar, você precisa bater os índices, né? E eu meio que me convenci a parar por alguns motivos, né? Entre eles o falecimento do meu treinador em 2018, né? Depois o clube de atletismo, que era nossa base, né? Ele encerrou, fechou as portas, que era o clube da Bolsa, BMF Bovespa, e depois passou a se chamar B3. Então o clube também acompanhava o nome, né? Tinha total investimento da Bolsa e por questões políticas internas da Bolsa, troca de presidente, né? O presidente atual resolveu remanejar o recurso, não, aí o clube acabou. Uhum. E também o nascimento do Gael, né? A Giovana estava grávida em 2019, aí eu falei, Giovana, vai nascer o Gael, vai nascer nosso filho, então vamos voltar para São José do Rio Preto. Eu morava em São Caetano, né? 2014 a 2019 ficamos lá, voltamos para Rio Preto. Então eu acho que foi uma atitude muito acertada da nossa parte, porque culminou ali em 2020 a pandemia. Então, se nós estivéssemos na Grande São Paulo, nós teríamos que voltar de novo. Então, assim, foi muito difícil, porque aconteceram todas essas coisas, mas nós mantemos o nosso equilíbrio. Acho que a carreira de atleta nos trouxe essa condição, né? De não deixar aí a peteca cair. Ainda trabalha com esporte, Duda? Sim, hoje eu faço parte do programa Ídolos do Atletismo, que é mantido pela Confederação Brasileira de Atletismo. Quando eu sou solicitado, eu ajudo em alguns projetos aqui na cidade, né? Aqui em São José do Rio Preto. Fui assessor nos últimos 4 anos dentro da Secretaria da Educação. Foi um trabalho muito legal. Trabalhei com um projeto social que tinha
270 crianças, né, de 6 a 11 anos ali, de primeiro a quinta série, né? E foi uma experiência maravilhosa, engrandecedora, né? De uma região ali de uma vulnerabilidade um pouco mais alta, né? Então a gente contribuiu para o município. Assim, esporte muda vidas. Exatamente, através do esporte a gente deixou esse legado e a gente conseguiu transformar algumas vidas também. A sua vida foi transformada através do esporte e indiretamente a nossa vida foi transformada. Exato. Porque alguém viu um talento naquele perna de pau do futebol, mas com uma perna maravilhosa que fez vários grandes saltos que renderam medalhas para você, muito orgulho, muitas vitórias. E assim, em nome de todo o país, eu só tenho que te agradecer por você ter representado a nossa nação, a nossa bandeira, ter entoado o hino nacional para todo mundo ouvir e que você muito consiga, obrigado, através de todo o seu legado, levar o esporte para quem tanto precisa, porque eu tenho certeza que quem está ali na reta do esporte tem disciplina e tem tantas coisas boas para serem conquistadas. Muito obrigada, viu, Duda? Eu que agradeço muito mesmo. É um bate-papo que a gente poderia ficar aqui o dia todo. Sim, horas, para você contar várias coisas para a gente. E eu quero voltar mais vezes, tá? Gente, muito obrigado a todos, a toda a equipe. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu estive aqui há um bom tempo atrás, né? Aqui na Rede Vida, mas a sua presença é a primeira vez, então muito obrigado. Espero que o esporte ele consiga transformar a vida de mais jovens aqui em São José do Rio Preto. Claro, em todo o Brasil, mas aqui é a nossa cidade, né, onde a gente tem muito orgulho de morar. E é isso. Contem comigo e vamos que vamos. Muito obrigada. Este foi o Rede Vida, serviço que contou a história do nosso bicampeão, o Duda. Até mais, o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.